Fala galera, eu espero que tudo bem com vocês, Profsost, dando sequência ao nosso foco Universidade Estadual de Ponta Grossa para acertar o maior número de questões possíveis e imagináveis no canal bem na bio. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário para a informação chegar com melhor qualidade até você. Qualquer coisa, printa a tela para nós completarmos com algumas informações sobre histologia e associar com a fisiologia para tentar juntar tudinho e fazer o seu cérebro pensar em várias coisas. Então, quando nós pensamos em histologia, nós pensamos no estudo dos tecidos. A fisiologia faz um estudo do funcionamento. A anatomia vai estudar as regiões corporais, os componentes, os órgãos em si, anátomos, as partes. E a gente vai tentar integrar tudo aqui um pouquinho para fazer o nosso cérebro devagar. E a gente fazer uma boa prova. Quatro tecidos na histologia humana. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Cada um dos tecidos relacionados a uma origem embrionária. Ecto de ectoderme, meso de mesoderme, endo de endoderme. O tecido epitelial é o único tecido que tem origem a partir dos 3 folhetos embrionários. Você vai olhar para o conjuntivo, origem mesodérmica. M de muscular, M de mesodérmica. E o tecido nervoso tem origem a partir da ectoderme. Então sempre pode fazer a associação com os folhetos embrionários. Lá na embriologia tem uma tal de organogênese. E a gente pensa no destino dos folhetos embrionários. E você já pode fazer essa associação com a embriologia, pensando no destino desses folhetos embrionários. O tecido epitelial é caracterizado por ter células justapostas, bem unidas, bem grudadinhas, bem próximas umas às outras. Quase nada de matriz extracelular. No espacinho entre uma célula e outra, quase nada de matriz. Pouquíssimo ou nenhuma ou nada. Você vai olhar assim, pouquíssima dessa substância. Geralmente as células também juntinhas têm aqueles desmossomos, tem junções oclusivas, adesivas entre as células dos epitélios. E eles estão aqui assentados em umas estruturas chamadas de lâmina basal. Então aqui esse epitélio é chamado de epitélio simples. Tem aquela divisão. Existe um epitélio chamado de epitélio de revestimento e o epitélio glandular ou secretor. Então eu quis fazer uma representação aqui, ó. Você tem epitélio simples, formado por apenas uma camadinha de célula. Óbvio que para ver esses detalhes, eu preciso daquele aparelhinho chamado microscópio. Eu vou encontrar epitélio simples, por exemplo, nos nossos alvéolos. E ele é simples, alvéolo, pulmonar e é pavimentoso. As células são achatadinhas. Nós encontramos isso também nos capilares, que são os vasos sanguíneos mais fininhos. Aquela menor distância do sangue para com as células para garantir aquelas trocas. Os alvéolos fazem trocas gasosas. No alvéolo pulmonar a gente tem as células achatadas, os pneumatócitos tipo 1. E existem pneumatócitos tipo 2, que são células um pouquinho diferentes, que secretam aquela substância chamada surfactante, que reduz a tensão superficial dos líquidos ao redor do alvéolo, facilitando a expansão dos alvéolos do pulmão e facilitando o funcionamento do órgão. Alvéolo, um exemplo de epitélio simples pavimentoso. Apenas uma camadinha de células. Lembrando deles, por causa também pandemia, Covid-19, vírus SARS-CoV-2, se liga a receptores ACE2. Esses receptores estão em diferentes tecidos corporais, o vírus entrando e promovendo seus ciclos de reprodução. Então, muito cuidado com essas relações. Tem um epitélio chamado de estratificado e ele é pavimentoso. Quando ele tem várias camadas, a gente vai ver essa camada mais aqui distante da lâmina basal. E nós olhamos para a nossa epiderme, o principal exemplar nos vestibas, e a UEPG já falou algumas vezes.
A epiderme, a camada mais superficial da nossa pele. A pele é um órgão e a epiderme é um exemplo de tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso e ainda queratinizado. Tem uma camadinha, a camada mais externa é chamada de camada córnea. Então as células são altamente queratinizadas mortas. A camada mais aqui, camada basal ou germinativa, onde as células estão em constantes mitoses para regeneração e repovoação. Ou a epiderme e renovação, foi isso que eu falei, renovação. A epiderme é um exemplo de tecido epitelial de revestimento estratificado, várias camadas. Agora tem um epitélio pseudoestratificado. Uma camada de células, mas elas estão em alturas diferentes. E ainda o meu vestíbulo fala em epitélio pseudoestratificado ciliado, que reveste internamente as nossas vias aéreas. Desde a região do nariz até brônquios, a gente tem um revestimento interno. Então, esse epitélio aqui é pseudoestratificado, porque as células estão em alturas diferentes, os núcleos aparecem em alturas diferentes da microscopia, ele ainda é ciliado. A gente vai lembrar do revestimento interno do sístolo respiratório. Esses cílios, eles serão importantes, funcionam como uma varredura, vai movimentando. Existem células. Entre essas células do epitélio pavimentoso, com cílios, existem as células caliciformes, que são exemplos de glândulas exócrinas unicelulares, as células caliciformes. E elas secretam muco. Uma estrutura gosmenta, pegajosa, que vai contribuir com a purificação do ar, com a umidificação desse ar. Então a gente vai ter isso como exemplar de epitélios interessantes. Agora aqui você tem uma outra variedade, que é o epitélio glandular ou secretor. Existem glândulas chamadas de exócrinas, que são glândulas que mantêm um ducto de comunicação com o epitélio de formação. Então esse aqui é o ducto secretor. Esse ducto, ele mantém a comunicação da porção secretora com a região superficial do epitélio de formação. Então, na formação das glândulas, o epitélio superficial, as células vão se proliferando e elas vão se aprofundando no tecido conjuntivo. Se ela mantém esse ducto de comunicação com esse epitélio de formação, é uma glândula exócrina e vai liberar o produto da secreção acima desse epitélio. As glândulas salivares, as sudoríparas, as glândulas mamárias são exemplos clássicos de glândulas exócrinas. Crinos é secreção e exos para fora, no sentido que ele vai lançar acima desse epitélio de formação. Agora, a glândula pode aprofundar no tecido conjuntivo e perder o contato com esse epitélio de formação. Quando ela perdeu o contato, ela forma uma glândula endócrina, que vai liberar o seu conteúdo no sistema circulatório, nos capilares sanguíneos, linfáticos. Eu posso ter liberação de substâncias. Agora, o foco nas glândulas endócrinas é lá na formação do sistema endócrino. Então, a hipófise, glândula mãe ou mestra, secretando GH, FSH, LH. A neurohipófise, secretando ADH, ocitocina, que foram produzidos no hipotálamo. Então, a hipófise é a glândula mãe ou mestra. Desce, região anterior do pescoço, tireoide, produzindo e liberando o T3, a triiodotironina, e o T4, a tiroxina, e também a calcitonina. As paratireoides, secretando paratormônio. As suprarrenais, produzindo cortisol, aldosterona, adrenalina, noradrenalina, são exemplos clássicos de glândulas endócrinas, que produzem uma secreção e liberam nesses capilares. Essa secreção vai ser considerada um hormônio, vai cair na corrente sanguínea, vai atuar num alvo distante.
Então, uma secreção endócrina liberada no sistema circulatório atua no alvo distante. Existem secreções parácrinas, geralmente substâncias que foram liberadas por células e atuam em células vizinhas, foram liberadas no líquido ali extracelular. Existem substâncias autócrinas, que são liberadas e atuam na própria célula com receptores específicos. Então as glândulas endócrinas produzem e liberam uma secreção na corrente sanguínea que vai atuar num alvo distante. Então, derivado de tecido epitelial. Tenta fazer sempre essa associação. Os epitélios podem revestir internamente, podem revestir externamente as estruturas corporais. Além de revestir, ele secreta, auxilia as trocas gasosas, a absorção de substâncias lá no nosso intestino. Lá no nosso intestino, nós temos um epitélio simples, e esse epitélio simples, ele é prismático. Ele é formado por célulazinhas que parecem colunas, então simples, prismático ou colunar. E as células do intestino delgado têm as microvilosidades, que aumentam aquela área de contato com os nutrientes, facilitando a absorção de nutrientes. Então cuidado com essas associações. O tecido conjuntivo é contínuo. Conjuntar significa continuar ou dar continuidade ao epitélio. Uma característica marcante do tecido epitelial, células justapostas, fácil de eu identificar no domingo, se a UEPG trouxer. Também o tecido é avascular, caracterizado aí como uma ausência de vaso sanguíneo. Você vai marcar aí que o epitélio, tecido epitelial e tecido cartilaginoso, que é um tipo de tecido conjuntivo, eles são avasculares. Para nutrir aquelas célulazinhas ali do tecido epitelial, nós teremos aí uma difusão de nutrientes dos tecidos conjuntivos adjacentes, ao lado, próximo, intimamente relacionados. Então, por exemplo, ó, nós temos um órgão chamado de pele. Aqui nós temos a epiderme, que é um tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado. Tecido epitelial de revestimento pavimentoso. Esse tecido epitelial de revestimento, estratificado, que tem várias camadinhas de célula, pavimentosa, a forma, e queratinizado, que tem aquela camadinha córnea. A epiderme está acima da derme. E aqui na derme eu vejo vasos sanguíneos, eu vejo as fibras colágenas, eu vejo o fibroblasto, macrófago, mastócito, eu vejo um monte de célulazinhas e elas afastadas umas das outras. O que caracteriza o tecido conjuntivo é uma abundante matriz extracelular. ME vai ser matriz extracelular. ME vai ser matriz extracelular. O que caracteriza o tecido conjuntivo é uma abundante matriz extracelular. Então é aquilo que está entre as células. Tem água, eu posso encontrar lá glicosaminoglicanos, ácido hialurônico, fibras colágenas, elásticas, reticulares, uma galera de coisas compondo a matriz extracelular. Isso caracteriza o tecido conjuntivo. Matriz extracelular abundante. Além do mais, o tecido conjuntivo é vascularizado, com exceção das cartilagens, do tecido cartilaginoso, que vai ser avascular. Então você vai olhar para o tecido conjuntivo com os olhinhos assim, que o vestibular da UEPG mais cobrou historicamente. Tem o tecido conjuntivo frouxo, tem o tecido denso modelado, denso não modelado, cartilaginoso, ósseo, hematopoiético e o próprio sangue, considerado variedades aqui de tecido conjuntivo. Eu vou filtrar nas características gerais. Estou apostando nas características gerais. Matriz extracelular abundante. Se eu encontrar fibra colágena na epiderme ou na derme, sócio? Na derme. Se eu encontrar a produção de melanina, opa, os melanócitos, célulazinhas na epiderme, para a produção dessa proteína melanina, que protege contra os raios ultravioletas. Queratinócitos produzem queratina, também em células da epiderme. Epiderme e derme compõem um órgão chamado de pé
ler. Quando você olha para derme, eu encontro célulazinhas que têm pseudópodos, falsos pés que se movimentam e que são muito eficientes num processo chamado de fagocitose, uma ação da nossa imunidade aí celular, de trabalhar, de fagocitar, de tentar neutralizar esses seres estranhos. O macrófago tem origem lá nos monócitos sanguíneos, células que saem do sangue e vão se diferenciar ali. Os fibroblastos produzem as fibras, então eles fazem a síntese das fibras, as fibras colágenas elásticas reticulares. Colágeno, proteína mais abundante no nosso corpinho, ó, estará aqui nessa região da derme, o conjuntão de fibras de colágeno. Os mastócitos estão associados à produção daquela substância chamada histamina, que atua nas inflamações, nas alergias. Também associado à produção de substâncias anticoagulantes. Você vai falar, poxa, substâncias anticoagulantes que evitam o processo de coagulação, aquela cascata de coagulação, como a heparina, liberadas muitas vezes ali localmente. E os plasmócitos têm origem a partir dos linfócitos B e atuam na produção de anticorpos. Anticorpos são as proteínas de defesa. Aquele nome bonitinho, imunoglobulina, IgA, IgE, IgG, IgM, IgD. 5 categorias de imunoglobulinas, de anticorpos aí. E daí tem subclassificações que se ligam aos antígenos. Então o anticorpo liga-se ao antígeno e tenta neutralizar, tenta impedir o vírus de entrar na célula, tenta impedir uma bactéria de causar prejuízo. Então o plasmócito tem origem a partir do linfócito B, uma célulazinha que sai da corrente sanguínea. A saída dos leucócitos da corrente sanguínea é chamada de diapedese. Então as células brancas são responsáveis pela defesa, elas podem sair, defender, atuar. A gente vai ter esse mecanismo. Também elas saem, se diferenciam aqui no tecido adiposo, no tecido conjuntivo e formam outras variedades celulares. O tecido adiposo que eu acabei citando, ele também é altamente vascularizado. E esse tecido adiposo é uma variedade de tecido conjuntivo. Tem aquela célulazinha, um adipócito, que constantemente ele pode aumentar de volume por aumentar a reserva de gordurinhas e depois degradar essas gordurinhas e liberar os triglicerídeos, os ácidos graxos, glicerol, lá na corrente sanguínea. Então o adipócito, célulazinha de armazenamento de gordura, faz parte do tecido adiposo, que também é uma variedade de tecido conjuntivo. Então cuidado que nós temos uma extensão bem grande dessas variedades. Tecido muscular, na última edição, na prova geral, nós vimos lá desenhos na prova da UEPG, tinha desenho de músculo estriado cardíaco, estriado esquelético e músculo liso. Se a UEPG insistir em músculo ainda, eu fiz uma associação bem bolada aqui entre o tecido nervoso, que vai ser essencial para formar os componentes do sistema nervoso. Geralmente você tem lá um tal de sistema nervoso central, formado pelo encéfalo, que tem o cérebro, que tem o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo, que tem o cerebelo, mais o sistema nervoso periférico. 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos espinais, mais receptores, gânglios. E como componente eu tenho o tecido nervoso. As células mais famosas do tecido nervoso são os neurônios, mas não são as únicas. Então, isso aqui é um neurônio. Um neurônio que eu vou chamar de neurônio motor. E ele vai estar associado à liberação de um neurotransmissor aqui na famosa placa motora, ou junção neuromuscular. E esse neurotransmissor muito famoso aqui é a acetilcolina. O mesmo neurotransmissor liberado lá
pelo sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. Quando a acetilcolina é liberada pelo sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, lá próximo ao nosso coração, nós temos uma redução da frequência cardíaca. A acetilcolina promove uma bradicardia. Já o sistema nervoso periférico autônomo simpático libera a noradrenalina, nós já temos lá um aumento na ritmicidade da frequência, uma taquicardia. Então, cuidado. Ah, Sost, mas o neurônio motor liberou acetilcolina no músculo estriado esquelético. Nesse músculo estriado esquelético, a acetilcolina vai se ligar a receptores. Esses receptores são associados ao canal de sódio. Vai ocorrer um influxo, a entrada de sódio, vai despolarizar a membrana. No músculo estriado, nós temos essas dobrinhas aqui que são chamadas de túbulos T. Elas são dobras para o interior do citosol, do citoplasma ou sarcoplasma, o nome do citoplasma da fibra muscular. Você tem lá dentro o retículo sarcoplasmático, o nome dado ao retículo endoplasmático liso bem desenvolvido, e ele armazena cálcio. Quando você tem a liberação da acetilcolina, a acetilcolina ligou ao receptor, está associado a um canal de sódio, entra sódio, despolariza, essa despolarização é enviada ao retículo, o retículo libera cálcio. O cálcio se associa à troponina. O cálcio, associando a troponina, permite que a actina e a miosina se encontrem. E a actina e a miosina, deslizamento dos filamentos. E encurta aquela unidade chamada de sarcômero. A unidade contrátil do músculo é o sarcômero. No músculo estriado esquelético, estriado cardíaco, a gente vê a organização dos sarcômeros em miofibrilas. E aí, pela técnica de microscopia, é possível ver as estriações. No músculo liso, tem actina e miosina, não estão organizadas em sarcômeros e não formam aquelas unidades chamadas de miofibrilas. Actina e miosina são proteínas da célula muscular. A miosina é a proteína espessa ou grossa e a actina é a proteína fina. As principais aí proteínas do sarcômero. Como eu citei, a troponina, tem a tropomiosina, tem a nebulina, tem a titina, tem outras proteínas ali. Mas para o nosso foco no domingo, miosina e actina. Esse neurônio é um neurônio motor, libera o neurotransmissor e vai promover esse movimento na musculatura. Os neurônios basicamente têm dendritos, eles têm corpo celular, a região onde existe o núcleo e é a porção mais dilatada com muitas organelas. Se ocorrer uma lesão no neurônio na região do corpo celular, ele não tem uma capacidade reconstrutiva ou regenerativa, infelizmente ele será perdido. Esse eixo longo aqui chama-se axônio. A maioria dos axônios de neurônios são mielinizados. E aí existem as famosas células de Schwann, lá no sistema periférico, ou os oligodendrócitos no sistema central, que produzem a mielina, que é um lipídio que vai sendo depositado e promove um isolamento elétrico. E a bainha de mielina acelera a velocidade de condução do impulso nervoso. Em algumas doenças neurodegenerativas ocorre a degeneração dessa mielina e aí isso retarda a velocidade de condução do impulso nervoso. O impulso é a propagação do potencial de ação ao longo de neurônios. Despolarizou nessa região inicial. Despolarizou significa inverteu a carga elétrica. Em repouso, fora do neurônio positivo e dentro do negativo. Agora o Sost inverteu aqui, porque ele despolarizou. Negativo fora, positivo. Aqui vai despolarizar no nodo. O impulso é dito saltatório, porque ele vai ocorrendo nos estrangulamentos ou nodos de Hanvier, até ele chegar aqui na porção final. Quando ele chegar na porção final, vai abrir um canalzinho de cálcio, e aí a gente vai ver um influxo de cálcio, ou a entrada de cálcio. A entrada de cálcio vai permitir que as vesículas que estejam armazenando os neurotransmissores se fundam com a membrana do neurônio e aí liberam o neurotransmissor na fenda sináptica, no espacinho.
Essa região pode ser chamada de porção final do neurônio ou telodendro. E aí a gente tem aqui uma sinapse neuromuscular. Que o EPG pode falar para você que as sinapses ocorrem apenas entre neurônios e neurônios. Mentira. Isso aqui, neurônio e músculo, eu posso ter neurônio e glândula, eu posso ter neurônio e neurônio, que não tem contato físico, que usa neurotransmissores, é chamada de química. 99% das sinapses no organismo serão desse tipo, chamado de sinapses químicas. Tem sinapses onde existe um contato físico íntimo entre essas células para propagar o impulso com uma velocidade mais intensa, onde ele não vai ser modificado. Agora aqui eles podem ser modificados. Aqui nessa regiãozinha da sinapse, a ligação com os receptores, uma mágica ali acontece. Então eu preciso do neurotransmissor, mas eu também preciso do receptor. A acetilcolina, quando liberada e se ligou a um receptor da célula muscular estriada esquelética, vai ocorrer contração muscular. Lá no coração, reduz a ritmicidade de contração muscular. Então esses receptores são essenciais para o processo. Além dos neurônios, no tecido nervoso, existem células como astrócitos, que são célulazinhas que auxiliam na sustentação e nutrição dos neurônios. Existem as micróglias, que são células que protegem os neurônios, que fazem fagocitose. Existem as células de Schwann, os oligodendrócitos, que produzem a mielina. Os componentes são chamados de células da glia ou gliócitos. Eles fazem uma limpeza, auxiliam reconstrução ou regeneração de regiões que possam ser regeneradas, retiram substâncias que podem prejudicar os neurônios. Então as células da glia, junto com os neurônios, compõem esse tecido chamado de nervoso. Cuidado com essa associação aqui no funcionamento. Nós temos músculos com controle voluntário, os estriados esqueléticos. Involuntário, estriado cardíaco, músculo liso. Pensou em músculo, pensou numa ação de movimento corporal. E a gente vai ter a interação do sistema nervoso, do sistema endócrino, formando por glândulas endócrinas, formando um sistema de integração que vai atuar em várias funções, no controle da temperatura, da quantidade de nutrientes, do pH dos líquidos corporais, que vai manter o que nós chamamos de homeostase, a manutenção do meio interno constante. Tem uma regiãozinha lá no sistema nervoso central chamada hipotálamo, essencial para o controle da fome, da sede, das emoções, da temperatura corporal, do nosso ritmo claro e escuro, dos nossos ritmos circadianos. Então pense em tudo isso, associe os tecidos e domingo acertaremos o maior número de questões. Foi um prazer inenarrável, bom estudo a todos. Se você gostou, deixe seu like, deixe suas observações. O mais rápido eu tento responder. Um abração a todos, bom estudo, meu povo, fiquem bem. Tchau, tchau.